Wellington Calazans, muito boa noite, bem-vindo uma vez mais ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan, boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre bom estar aqui. Muito bem, e vamos começar já a olhar para o primeiro tema que trouxemos para análise. Tem a ver então com a tensão no Médio Oriente. Vamos olhar para a tensão no Médio Oriente. A Assembleia Geral da ONU concedeu novos direitos à Palestina e apoio à adesão plena. A base diz que o novo Estatuto da ONU é um impulso para o direito ao voto. Wellington Calazans, vamos começar por aí, pela tensão no Médio Oriente. Na última semana houve esta reviravolta naquilo que diz respeito ao reconhecimento da Palestina na ONU. É um passo significativo, Wellington. Ora, temos que dizer que toda conquista para a Palestina, para o povo da Palestina, tem que ser celebrada, né? Porque realmente é um povo e tem que ser reconhecido como nação também, que vem sofrendo muito, mas muito nos últimos anos, desde que Israel se instalou ali em 1948. São quase 8 décadas de humilhação, de sofrimento, e a situação atual é de uma gravidade que não podemos deixar de comentar todos os dias quando falamos sobre a crise que tem sido vivida e que, felizmente, né, muitos países já denunciam como um genocídio, e é algo que faz com que as Nações Unidas agora traga para o debate essa questão da Palestina como um país, não é? Já que ele passa, de alguma maneira, a ser ouvido naquele organismo internacional. Mas, Ivan, existem situações que são muito urgentes em relação ao povo da Palestina, porque se demorar de resolver aquela situação... Que situações são estas, Wellington? A situação do ataque de Israel contra o povo da Palestina. Então, se isso não for resolvido, Ivan, não vai haver tempo de formar uma nação, um Estado da Palestina, porque não haverá povo. E isso é realmente muito grave. Observe que existe um confinamento de civis agora em Rafah, que impede que pessoas em desespero atravessem as fronteiras, e os ataques por terra foram iniciados, o que é de uma gravidade assim, muito, mas muito grande. Então, essa última votação na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Estatuto da Palestina, ela não é extraordinária, mas mostra as credenciais do país para aderir às Nações Unidas, né? Então, essa resolução de 10 de maio, né, ela é uma melhoria, como você colocou, atualizando direitos do Estado da Palestina dentro da organização, mas sem o direito de votar ou se candidatar a órgãos como o Conselho de Segurança, por exemplo, ou outro que assemelhe. A resolução ela foi aprovada por 143 votos a favor, 9 contra e 25 abstenções. Então, esta adesão palestina, ou palestiniana, como falamos aqui para a televisão pública de Angola, requer uma recomendação do Conselho de Segurança, ali onde os Estados Unidos protegem os interesses de Israel, e este é um grande entrave. Porque quando o governo dos Estados Unidos afirma que um Estado da Palestina só pode surgir com um acordo de paz abrangente garantindo a segurança de Israel, ele coloca a Palestina como agressor de Israel e, com isso, continua a dar carta branca para que Benjamin Netanyahu prossiga na sua marcha sangrenta. Então, apesar desse motivo de celebração, há
um ímpeto crescente pelo reconhecimento formal do Estado da Palestina, mas já há aí um veto garantido no Conselho de Segurança, que é dos Estados Unidos da América. No entanto, não podemos deixar de dizer que até mesmo aqui na Europa, a Espanha, por exemplo, a Irlanda, e outros países da União Europeia já podem reconhecer a Palestina como um Estado já este mês. Então, estamos aqui diante de uma disputa que é muito interessante do ponto de vista diplomático, porque as grandes potências que são antagônicas, como China e Rússia, estão claramente de um lado e Estados Unidos do outro. Mais uma vez, estamos diante do cenário de ruptura com o modelo da ordem mundial vigente até aqui, em que apenas uma potência, que no caso seriam os Estados Unidos da América, dariam as cartas em todo o planeta, mas já numa transição muito clara para a multipolaridade. E essa multipolaridade, ela defende o Estado da Palestina, o que é muito interessante, pelo menos é um alento para aquele povo, mas espero que tudo isso seja consumado de uma maneira muito mais rápida, Ivan. Wellington, e o que pode significar este reconhecimento da Palestina por parte da ONU no campo de batalha? Bem, no campo de batalha, ainda não vai se sentir, não é, o reflexo imediato. No campo de batalha, o que, lamentavelmente, ainda consegue, de alguma maneira, reduzir o apoio a Israel, por parte até mesmo dos Estados Unidos da América, pelo menos em tese, pelo menos no discurso envergonhado que começa a fazer, são as imagens de crianças, mulheres e idosos que são massacrados pelas forças armadas de Israel. Esta estrada é muito longa para que seja debatida a Palestina como um Estado, Ivan. Não é uma coisa para que seja consumada de uma hora para outra. Lamentavelmente, temos que reconhecer que o grande erro das Nações Unidas foi o reconhecimento de Israel como um Estado, quando Israel foi um ocupante ali num território que já era na sua grande parte, do povo da Palestina. E essa questão religiosa, que é criticada em outros países e que é bastante flexível com Israel, também é algo que não deveria ter ocorrido ao longo desses anos. Porque se você critica o genocídio do Estado de Israel, você pode ser acusado de praticar o antissemitismo, quando, na verdade, sequer é antissemitismo, seria antisionismo, porque quem está querendo essa chacina, este genocídio, são sionistas que conduziram muitos judeus, pobres, poloneses em especial, na Segunda Guerra Mundial, à Câmara de Gás de Hitler, porque as suas empresas patrocinaram o SS de Hitler naquela oportunidade. E hoje eles continuam se vestindo de judeus para estarem cobertos por este guarda-chuva de proteção chamado antissemitismo, quando, na verdade, o que o mundo condena é o antisionismo, com essa obsessão pelo resgate do Velho Testamento bíblico e com um ar de superioridade que denuncia, de uma maneira muito clara, a existência de fanáticos religiosos que acreditam mesmo fazerem parte de um povo escolhido e que têm o direito de fazer qualquer coisa contra qualquer outro povo. Wellington, ainda na última semana e olhando para o campo de batalha, o Hamas aceitou tréguas, mas Israel atacou Rafah. Olha, o Hamas aceitou a trégua para jogar a responsabilidade do ataque de Israel apenas a Benjamin Netanyahu. Mas o Hamas também tem culpa naquela negociação porque retardou a resposta sob alegações que eu também não concordo. Porque eu sempre disse que essa disputa Hamas e Israel, ela é injusta contra o povo da Palestina que está sofrendo. Porque uma criança, uma mulher e um idoso, eles não são Hamas.
É preciso que isto seja dito à exaustão, porque essa repetição da imprensa de propaganda pró-Israel confunde a opinião pública, fazendo com que o Hamas represente toda a Palestina, quando isso é uma grande mentira. E é exatamente aí que reside o repúdio que vem de analistas como eu, o próprio professor Almeida, eu até me antecipo um pouco em relação à opinião que certamente ele vai dar, e outros que enxergam essa diferença entre o Hamas e o povo da Palestina, Ivan. Então, o Hamas também é culpado pelo ataque de Israel em Rafah, porque convida a todo instante ao desafio de uma guerra, quando, ainda que tenha levado no campo de batalha uma rápida vantagem, quando as perdas das tropas de Israel foram muito grandes e pouco difundidas, o Hamas não pode achar que o sacrifício de um povo possa ser utilizado como arma de guerra juntamente com Israel, porque eles, na verdade, eles são praticamente coautores dessa tragédia. Wellington, e mesmo já para terminar esta análise que se impõe no primeiro tema em debate no Conexão Angola, que tem a ver com a tensão no Médio Oriente, as negociações para o cessar-fogo continuam num impasse. Continuam no impasse porque Israel está decidido de que não vai atender a ninguém. Já recebeu armas e dinheiro suficientes para a conclusão do que todos já chamam, que eu digo uma grande maioria, né, chamam de genocídio. Então, é muito pouco provável que um acordo de cessar-fogo seja anunciado. E se isso ocorrer, será já no fim, quando não há mais nenhuma chance para o povo da Palestina poder recomeçar. É vergonhoso, Ivan, o que estamos testemunhando no início desse século. Uhum. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia, e a primeira abordagem no primeiro tema de painel, no Conexão Angola de hoje, nesta edição de sábado, que tem a ver com a tensão no Médio Oriente. Já vamos voltar ao contacto no segundo painel desta nossa edição do Conexão Angola, aqui na TPA Notícias, o espaço de resto voltado à geopolítica, que está sempre ao sábado no seu ecrã. Vamos agora até a Suécia, ao encontro do Wellington Calazans, para entrarmos já para o segundo painel, que tem a ver com a guerra na Rússia e a Ucrânia, um conflito que já leva mais de 2 anos. Wellington, Putin tomou posse para o 5º mandato na última semana. Moscovo celebrou 9 de maio com recados ao Ocidente. Vamos começar aí por estes recados de Putin ao Ocidente, Wellington Calazans. Ivan, eu não sei se foram recados ao Ocidente. Essa é a maneira como o Ocidente recebeu a mensagem de Vladimir Putin ao povo russo. O que eu vi foi um novo mandato ser assumido com a mensagem de que ninguém irá ameaçar a Rússia. Se o Ocidente se colocou no lugar deste ninguém, é porque ele sabe que é o alvo a ser abatido caso provoque a Rússia. Então, é dessa maneira que eu interpreto as palavras do reeleito presidente russo Vladimir Putin. Então, são também expressões devidamente estudadas e que não são inéditas, que já foram ditas em outros discursos, em outras oportunidades, não só ao longo desses 2 últimos anos, em que existe essa tensão na Ucrânia, mas também antes disso, quando ainda havia uma situação que poderia evitar o início de tudo isso que você também chamou de guerra e que a Rússia continua chamando de operação militar especial. Muito bem. E na última semana também fez parte do 9 de maio, o dia em que o Moscou celebrou o 9 de maio, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau assinaram acordos militares com a Rússia. Que sinal pode ser este para o continente africano, especialmente para países que falam a língua portuguesa? Não, eu vi como ações de soberania dos países, ainda que sejam países pequenos, e eu tenho aqui total
aversão ao modelo praticado, especialmente na Guiné-Bissau, porque conheço com profundidade o modus operandi de Umaru Sissoko Embalo, à frente da presidência do país, mas quando ele procurou a Rússia é porque ele estava se sentindo ameaçado e inseguro em relação a Portugal, em relação à França, e buscou caminhos de segurança, assim como Patrício Trovoada, que ecoa tudo que o Sissoko faz. Isso desde a campanha já era notório, eu falei sobre isso aqui no programa Conexão Angola naquela oportunidade. Ele também seguiu o mesmo caminho, porque sabe que existe uma dependência de São Tomé e Príncipe em relação à União Europeia. E a União Europeia quer condicionar o apoio a São Tomé e Príncipe a direcionar o voto do país, o que é uma perda da sua soberania. Então, ele está buscando caminhos alternativos e eu não condeno nenhum nem outro, porque a soberania dos países tem que ser respeitada. E se é São Tomé, Guiné-Bissau, Rússia, China ou Estados Unidos, estamos falando de países, não estamos falando aqui sobre a capacidade econômica ou o poder bélico deles. Estamos falando das nações na sua genuína autonomia de decidir o melhor destino a ser seguido. Até porque eu não confio, né, já voltando rapidamente ao tema anterior, que Papua Guiné, por exemplo, tenha votado contra a formação do Estado da Palestina porque é soberano. Não é. É porque é praticamente uma base militar norte-americana e também inglesa, não é? Assim como Israel. Só que Israel tem uma população civil que circunda a base militar Israel, que foi transformada em país para provocar instabilidade ali na região. Eu não vejo São Tomé e Príncipe como uma ameaça aos parceiros africanos, especialmente da região. Não vejo a Guiné-Bissau como uma ameaça aos parceiros e africanos da região. E essa decisão eu considero o exercício da soberania, o exercício do direito de um país fazer as próprias escolhas. E o desfile militar na Praça Vermelha no dia 9 de maio foi, como tem sido quase que todos os anos, uma demonstração de força com material bélico e até mesmo nuclear. Foi também para esta oportunidade para a Rússia mostrar ao mundo o seu potencial. E Wellington, que potencial! Olha, Ivan, a despeito de parecer muito grande, foi menor do que o desfile do ano passado, inclusive no volume de armas e de homens. E não porque eles estejam ocupados ou sendo utilizados na guerra como alguns incautos ou maldosos, né? E da imprensa aqui da Europa insistem em afirmar. Essa propaganda anti-Rússia, ela já fica praticamente sendo transformada num programa de humor, não é? Então, esse ano foram quase 10 mil militares. 10 mil militares. Sim, sim, 10 mil militares, um pouco menos do que na edição anterior, onde chegou a mais de 12 mil. Então, Ivan, eu tenho a dizer o seguinte: a Rússia não faz isso para mostrar ao mundo, faz isso por uma tradição que não é nem russa, é da antiga União Soviética. Esses desfiles fazem parte da cultura do povo russo. E fazer uma análise da cultura de outro país, tendo como parâmetro apenas a cultura ocidental, que é volátil, cultura pop, ou woke, como prefira, esse parâmetro é equivocado, porque são outros valores defendidos, são outros costumes, outros modos. Então, a Rússia tem naquele hábito de demonstração militar, de força, assim como a Coreia do Norte tem, assim como a China tem. Aí seriam parâmetros mais apropriados. E agora, dizer que isso ele fez para o mundo, para mostrar as armas que a Rússia tem para desafiar o mundo, não foram apresentadas ali. E são bem perigosas. Eu posso assegurar a você que ninguém segura. Muito bem, Wellington. E na Ucrânia, os serviços secretos falam em plano interno para assassinar Zelensky. Será que há esta intenção? Olha, dentro da Ucrânia existe uma insatisfação muito grande contra o próprio Zelensky.
corrupção dentro da Ucrânia. Hoje, eu lendo um artigo de um jornalista que conseguiu fugir da Ucrânia, ele fala que, de todo o apoio ocidental aos ucranianos, menos de 40% dos que chegam em termos de dinheiro são utilizados na guerra, porque todo o resto faz parte de um conjunto de corrupção de várias frentes. Então, todos querem ocupar o lugar de Zelensky para ter acesso a esse prometido pacote de ajuda, não é? E são vários, inclusive. Então, até fevereiro deste ano, já publicamente eram 6 as tentativas de assassinato do presidente ucraniano, e agora surgiu mais essa informação, e temos que saber se são ameaças que partem dentro da própria Ucrânia ou se do ponto russo, através do seu serviço de inteligência dentro da Ucrânia, que ainda é muito forte, porque as ligações entre Ucrânia e Rússia, elas transcendem a questão do idioma em grande parte do país, mas também o respeito, a formação de muitos militares e profissionais de diferentes áreas ucranianos foi feita na Rússia, e eles têm até muito mais simpatia pela Rússia do que pela própria Ucrânia. Então, acabam fazendo um papel de agente duplo. É muito comum isso acontecer, e eu não nego que essa possibilidade de um assassinato de Zelensky seja plausível pelo conjunto de fatores que eu narrei, e, sobretudo, porque é hoje um cargo que é muito lucrativo, porque não falta dinheiro para a Ucrânia. E por falar em promessas do Ocidente, Wellington, Zelensky, na última semana, garantiu que continua à espera do armamento prometido pelo Ocidente e que até agora não chega. Não vai chegar, porque se o Ocidente enviar para a Ucrânia, não vai ter condição de transportar para as áreas em que esses equipamentos deveriam ser utilizados, porque a Rússia antes não estava destruindo infraestruturas na Ucrânia, mas diante dessa ameaça e até da propaganda, especialmente do Reino Unido, de que essas armas de longo alcance deveriam ser usadas contra a Rússia no seu território, os russos se anteciparam e destruíram estradas de ferro e estradas estratégicas e pontes na Ucrânia para que este equipamento, ao chegar na capital ucraniana ou em outras vias, não seja transportado para áreas mais próximas, ou, pelo menos, que daria a essas novas armas a capacidade de transcender as fronteiras com a Ucrânia, no caso aí especificamente a Rússia. Muito bem, obrigado Wellington Calazans por esta abordagem pertinente no segundo tema em debate no Conexão Angola. Nesta edição de sábado olhávamos para a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. E agora passamos para o último tema do painel, tem a ver com as cheias no Brasil. Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo, vamos olhar para a sua terra natal, Brasil, que está a viver este dilema, não é? Das cheias, e o mundo está todo mobilizado para a ajuda dos sinistrados no Rio Grande do Sul. Esta tragédia no Rio Grande do Sul lembra o furacão Katrina nos Estados Unidos da América, Wellington. Sem dúvida alguma, é uma tragédia de grande proporção e lembra, mas é ainda mais grave porque ele não foi um episódio que atingiu com mais força uma determinada área, como foi o caso do Katrina, onde as áreas mais periféricas e pobres foram as mais atingidas. Pegou todo mundo no Rio Grande do Sul, um estado que é plano, e por isso a dificuldade do escoamento e a facilidade para o volume de água ficar acumulado e sempre crescente, né? É importante dizer também, Ivan, que isso tudo decorre de mais de 3 décadas de falta de investimento em infraestruturas, especialmente rede de esgoto, contenções. Era previsto que isso viesse a acontecer,
inclusive, há 2 anos, foi difundido amplamente um estudo que denunciava a possibilidade disso acontecer. E em 1941, então não temos... Pois Wellington, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Historicamente, como eu falei aqui agora, em 1941 aconteceu algo exatamente igual, obviamente que com a população menor e com danos que provavelmente tenham sido maiores em função da impossibilidade de socorro que hoje em dia já existe, né, através de helicópteros, através de lanchas e outras ferramentas de resgate que têm sido amplamente utilizadas. Mas o número de pessoas desabrigadas é muito grande, o número de mortos e desaparecidos é crescente, e isso tudo é muito triste. E quando eu estava falando sobre a questão do investimento nas infraestruturas, Ivan, eu faço isso porque no lugar de discutir a culpa do político ou dos políticos que passaram nesse período e que não investiram nas infraestruturas, todos estão tentando culpar o clima, o aquecimento global e etc. Quando isto é mais um dos fenômenos, nesse caso é o El Niño, que deixou de ser reportado por causa dessa moda de falar sobre aquecimento global, sobre outros aspectos de aquecimento, de questões climáticas, perdão, que virou uma espécie de política de imposição dos países ocidentais contra outros países. E eu quero deixar muito claro que a corrupção no estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, foi a grande culpada para que este cenário de tragédia esteja hoje consolidado, porque todo o dinheiro que foi disponibilizado para obras, ele foi desviado praticamente. Então, o Estado ficou há mais de 4 décadas sem receber obras de infraestrutura, enquanto a população crescia, enquanto as obras eram erguidas, e com isso, com a chuva muito forte, como aconteceu agora, temos aí esse cenário de catástrofe e as pessoas perderam as casas, as pessoas perderam tudo e tem que recomeçar. Isso, assim, do ponto de vista pessoal, ver pessoas, amigas, colegas passando por isso é muito triste. E eu sinto muito o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, apesar de ser do Nordeste do Brasil, onde eu nasci na Bahia, que é o estado mais africano do Brasil. Eu sou solidário assim, 100% com o povo do Rio Grande do Sul e tenho acompanhado diariamente esse sofrimento, faço parte de grupos de debate. Hoje debati com colegas da Petrobras, empresa de petróleo do Brasil, que agora também está ajudando no resgate. Conversei com militares de alta patente do Brasil também sobre a situação. Prestei consultoria gratuita a 2 emissoras de rádio que pediram ajuda para como lidar com este caos, porque eles não estavam habituados. Eu passei o know-how que tenho de o que é que deve ser estabelecido como prioridade, o que é que não deve ser estabelecido como prioridade. Então, tudo isso, Ivan, temos que fazer, porque somos humanos. E eu agradeço aqui o Conexão Angola por ter inserido de maneira espontânea, eu não fiz nenhum pedido, você sabe disso, esse tema para a discussão, porque é um gesto de solidariedade de Angola em relação ao Brasil. Wellington, são já contabilizados mais de 200 mortos no estado do Rio Grande do Sul. A cada momento que passa, o número de vítimas pode aumentar. Que é que se pode fazer para ajudar aqueles que perderam as suas coisas e também as famílias que perderam os seus familiares? É muito difícil, porque é um cenário de pós-guerra e que é ainda inacabado. É como se fosse ainda um final de uma guerra que está acontecendo, mas ainda está acontecendo. É tudo trágico. Ivan, como eu falei há pouco, eu considero, e isso não são palavras apenas minhas, assim, outros profissionais que estão no local, trabalhando inclusive no resgate, eles
trabalharam também naquele fenômeno do furacão Katrina, eles falaram que é pior porque a estrutura norte-americana era muito melhor do que a brasileira para a reação, e sabemos que as falhas foram inúmeras naquela oportunidade e as críticas foram também muito grandes. Mas você imagina que tem determinados municípios em que todos os hospitais, todos os órgãos públicos que poderiam ser parte da ajuda e do apoio às populações, eles também foram atingidos. Ou seja, tudo que é ajuda tem que sair de outro lugar, tem que partir de outro lugar para que chegue no Rio Grande do Sul com uma logística altamente complexa, que é através da água. Não é por estrada, não é através de avião, tem que, porque está tudo alagado, como eu falei. É um estado que tem a cultura do arroz, a cultura do gado também, que é muito forte, e tem a melhor picanha do Brasil, exatamente porque não tem montanha e o animal não pega montanhas e os músculos ficam bem mais flácidos e por isso a carne é mais macia e a picanha brasileira, que é famosa mundialmente, parte de lá também, além do Mato Grosso, obviamente, mas é tudo muito, muito triste, é difícil de escrever, porque nós estamos falando aqui sobre uma tragédia que ainda está em curso e a previsão do Serviço de Meteorologia é de mais 4 dias de chuvas intensas, ou seja, vai piorar uma coisa que já é realmente dramática. Mais notícias relativamente ao tempo no Rio Grande do Sul, que irá piorar, segundo o Wellington Calazans. Wellington, obrigado por esta análise nesta, digamos que, tragédia no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Vamos agora olhar para o espaço das breves. Wellington Calazans, vamos começar olhando nestas breves para a Nigéria. O Senado aprovou a pena de morte para condenados por tráfico de drogas. É uma medida... qual é a opinião sobre esta medida, Wellington? Ivan, essa é uma prática que já existe há muitos anos, né, e que tem sido aí uma questão controversa, porque até mesmo você, ao perguntar, já ia me perguntar se era uma medida correta, uma medida acertada ou não. Então, este é o debate que, imediatamente após a existência da imposição da pena de morte como uma lei, não é? Nesse caso aí para o tráfico de drogas na Nigéria, sempre o debate vai ser em torno de que é uma medida extrema, é uma lei que é desproporcional ao crime. Então, são vários os fatores aí, tanto de um lado, né, a corrente que defende, que é a favor da pena de morte, e também os argumentos contrários, que são os argumentos daqueles que são contra, e cada um dentro de um ponto de vista, dentro de uma perspectiva diferente, né? Porque, por exemplo, aqueles que defendem a pena de morte, eles argumentam que é uma punição justa para o tráfico de drogas, porque para eles o tráfico de drogas é um crime realmente muito grave que, para além de levar ao vício e à violência, ele também conduz pessoas à morte, não é? Este argumento também é acompanhado da ideia de que, ao sentirem-se ameaçados por uma pena tão dura, que é a pena fatal, os traficantes ficariam inibidos à prática do crime. Então, esse é o argumento de quem defende. Na contrapartida, nós temos ali aqueles que consideram que é uma pena de punição cruel e incomum, não é? E que eles também acreditam que existam, né, outras formas mais humanas de punir os traficantes de drogas. Bem, não será aqui no debate, no nosso espaço, que nós iremos julgar se a Nigéria acertou ou não. Podemos dizer que não há evidências claras que apoiem a afirmação de que a pena de morte seja um impedimento ao crime, porque em alguns países onde esta lei já existe, através de um estudo publicado
por uma revista especializada em criminologia, foi descoberto que os estados, né, esses países que punem com a pena de morte o crime de tráfico de drogas, as taxas de homicídio elas são mais elevadas do que os estados que não têm a pena de morte como uma punição. Então, a única conclusão aqui que nós pudemos tirar diante desses argumentos contrários e das evidências postas é de que a lei é controversa, o debate será inesgotável e que somente o tempo irá nos responder se a Nigéria acertou ou errou a adotar esta medida. No Reino Unido, os trabalhistas prometem anular o plano Ruanda se vencerem as eleições. Olha, aqui já é uma tentativa de parecer diferente, porque o líder do Partido Trabalhista, o Sir Keir Starmer, não sei se a pronúncia é essa, porque eu realmente procurei a pronúncia do nome dele e não encontrei, ele declarou que nenhum voo de deportação para Ruanda será efetuado sob um governo trabalhista, apesar de que uma nota do porta-voz do partido foi contrária a esta afirmação. Mesmo assim, o Partido Trabalhista insiste em dizer que não irá levar adiante essa lei, que todos nós sabemos que é vergonhosa, não só para o Reino Unido, mas também para o Ruanda, que se submete a esse papel menor de ser uma espécie de depositário, não é? E de uma vergonha humanitária, né? Isto sim é o papel de Ruanda ao receber pessoas numa condição degradante de extradição, pessoas em desespero que buscam asilo, que buscam uma cidadania para tentar sobreviver, porque aqui, Ivan, eu tenho que repetir isso, porque é o que fundamenta a minha opinião sobre o tema. Quando discutimos se é correto ou incorreto enviar para o Ruanda aqueles que em desespero estão no Reino Unido em busca de cidadania, nós estamos apenas debatendo as consequências. Qual é a causa disso? A causa disso, o apoio às guerras que o próprio Reino Unido contribuiu severamente. Para onde é que o povo da Palestina, que está sendo forçado a fugir do seu país, vai morrer? Não vai. Todo mundo, é natural do ser humano querer lutar pela vida, desde que nasce. Quando nós nascemos, gritamos, choramos em busca de alimento e guarida. O ser humano nasce para lutar contra a morte. Então ninguém vai deixar de buscar uma condição de vida ou sobrevida, nesse caso, não é? E a causa é mais vergonhosa do que esse paliativo também vergonhoso, que é a consequência de tanta gente em desespero, de tanta tragédia humanitária que conduz essas pessoas a outras nações em busca de um recomeço. Muito rapidamente, Wellington, o momento positivo e negativo da última semana. Olha, eu continuo dizendo que negativo é a ação de Israel na Palestina. É vergonhoso que o mundo esteja apenas como um espectador à frente de um aparelho de televisão ou das redes sociais. É preciso que seja feito algo muito mais duro contra Israel, especialmente boicotes e punições mais duras para parar a insanidade de Benjamin Netanyahu. E o outro negativo é acompanhado de um positivo. O negativo é a tragédia que acabamos de comentar sobre o Rio Grande do Sul, e o positivo é que existe uma solidariedade que ainda resgata alguma coisa boa entre os seres humanos num mundo tão conturbado. Prevalece ainda a sanidade. Wellington Calazans, para mais uma abordagem voltada à geopolítica. Agradeço aos dois pela disponibilidade e contamos estar juntos no próximo sábado. Boa noite. Um grande abraço, boa noite, Ivan. Eu volto na terça-feira, na hora 10 da noite. E para você que está acompanhando aqui, um abraço também especial ao professor Almeida e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana.